Eu não encontro um tecnocrata, principalmente esses fazendários, que não achem cara a educação. Sempre não tem dinheiro ou recusam favorecer verbas para melhorar os vencimentos dos professores. Sempre estão regateando em relação à educação. Mas no meu conceito, cara mesmo é ignorância. Esta é cara mesmo. Brizola, o estadista. Ele tinha o dom dos grandes discursos, das tiradas precisas, das provocações calculadas e das ações inovadoras. A educação como prioridade, um estilo de fazer política com raízes na infância humilde, em Carazinho, no Rio Grande do Sul, de onde saiu para estudar em Porto Alegre. E ele ficou fascinado por essa coisa da educação, a importância da educação, como a educação pode transformar a vida de uma pessoa e a importância até do poder público. Tinha uma escola, a escola alemã, que era a escola dos ricos, e ele ficava do lado de fora das grades, apreciando, né, aquele colégio lindo, maravilhoso, e ele sonhava que todo mundo merecia um colégio igual aquele. Então, na verdade, educação, escola para Leonel Brizola é um sonho de menino, é um sonho da infância. Sonho que abriu portas. Ele foi engraxate e jornaleiro, descobriu cedo a política e ajudou a fundar o PTB. Tendo como padrinho Getúlio Vargas, foi eleito deputado estadual no Rio Grande do Sul. Se formou engenheiro. Casou com Neuza, a irmã de João Goulart. Em pouco tempo, ganhou experiência no Executivo e no Legislativo. Seu governo foi marcado pela encampação da Companhia de Energia Elétrica e pela criação de um amplo programa educacional. Ele sempre pensou na educação de base. Tanto que, como prefeito e governador, ele fez 6.000 salas de aula. Tinha um cartaz grande, que existe até hoje, ele dizendo: nenhuma criança sem escola. Eram as brizoletas. Isso tinha que estar no Guinness. Quem naquela época construiu 6.000 salas de aula? E, de certa forma, ele consegue alfabetizar o Rio Grande do Sul todo. Ao lado da educação, a defesa da democracia. Quando Jânio Quadros renunciou, Leonel Brizola criou, com auxílio do rádio, a chamada cadeia da legalidade, para garantir a posse de João Goulart, o Jango. O Estado sulino levantou-se em defesa da legalidade, colocando-se na vanguarda dos que defendiam a posse do vice-presidente João Goulart, virtualmente presidente da República, por força da renúncia do primeiro mandatário. O governador Leonel Brizola mobilizava a opinião pública, constituindo uma rede radiofônica diretamente do Palácio Piratini. Eu peço a todos que permaneçam atentos, porque possivelmente ainda hoje tenhamos as mais importantes e decisivas informações a prestar ao povo gaúcho e ao povo brasileiro. Ele tinha uma coragem, uma tenacidade de enfrentamento, até física, né? Então, quando ele vê realmente a nação, o Brasil ameaçado, né, a democracia, as eleições diretas, o João Goulart, que além de tudo era cunhado dele, ele, como você disse, de forma altamente criativa. Direcionamos para o Brasil as antenas da, então, Rádio Guaíba, tanto de ondas médias quanto curtas, e passamos a atingir o país inteiro, que começou todo mundo, né, ao ponto que todo mundo andava de rádiozinho de pilha no ouvido. Porque eles não tinham nenhum recurso que a gente tem hoje, e eles se estruturam, se encastelam, né, conseguem ter uma única rádio, né, vão ali no Palácio Piratini, ele meio que convoca a população, fica todo mundo lá de fora defendendo o Palácio do Governo.
Com a posse de Jango, Brizola seguiu a carreira política na Guanabara e pressionando o governo federal pelas reformas de base. Participou do histórico Comício da Central, dias antes da deposição de João Goulart pelo golpe civil-militar. Depois que o primeiro ato institucional do regime militar determinou cassação de mandatos de parlamentares, inclusive de Brizola, e a suspensão de direitos políticos por 10 anos, ele se exilou no Uruguai, sem deixar de fazer planos para o futuro do Brasil. Brizola nunca se conformou que houvesse aquela aceitação do golpe militar, ele sempre quis resistir, né? Quando ele vai para o exterior, eles chegaram a pensar inicialmente em guerrilha, em luta armada, e depois eles desistem dessa opção. Mas lá eles tinham reuniões, né, os exilados, e forma-se muito esse grupo, que era o Darcy, o Brizola e o Niemeyer, pensando o que eles fariam pelo Brasil quando eles retornassem, né? E o tempo todo, a ideia do Brizola, a defesa do Brizola, era educação. Porque ele disse, principalmente agora, depois desse período todo de ditadura militar, mais do que nunca a gente vai precisar brigar por essa educação, por a formação. Ele diz uma coisa muito interessante, que eu ouvi ele dizer isso. Ele diz assim, o mais importante não é o ensino. O mais importante é a educação, porque a educação forma para a vida, forma o cidadão. A escola tem que ser um espaço que educa. Ele não apenas ensina os conteúdos. Leonel Brizola chegou em Foz do Iguaçu. Foram 5.489 dias de exílio. Venho para tratar do ressurgimento da nossa causa. Me sinto muito feliz por emocionado no Brasil por Foz do Iguaçu. Isso aqui é o símbolo do que o nosso país deve ser, deve construir, dessa gente. Me sinto profundamente feliz. Perdeu a legenda do PTB, mas liderou a fundação do PDT, partido pelo qual foi eleito governador do Rio de Janeiro, o primeiro político a governar 2 estados. Implantou no Rio, com apoio de Darcy Ribeiro e arquitetura de Oscar Niemeyer, o projeto de educação integral através dos CIEPs, os Centros Integrados de Educação Pública. No CIEP, a professora, assim como o aluno, permanece na escola em tempo integral. Durante 4 horas ela dá aula. O resto do tempo é dedicado ao permanente aperfeiçoamento didático, com treinamento inclusive através de vídeos especiais. Outras marcas de governo foram a inauguração do Sambódromo e o enfrentamento à máfia dos transportes. A luta pela reconstrução da democracia levou ao engajamento na campanha Direta e Já. É o melhor para o povo brasileiro! Por que não agora? Por que não já? Foi candidato à presidência da República nas primeiras eleições diretas ao Palácio do Planalto após a ditadura. Brizola no Sul. Como em todo o Brasil, se repete uma verdadeira consagração. A emoção toma conta de todos. O candidato da esperança e seu povo. Em Chapecó. Não chegou ao segundo turno, mas protagonizou confrontos memoráveis nos debates. Filhote da ditadura! Não, senhor, aqui se não lhe dou a palavra. O senhor tenha respeito. Filhote da ditadura! Desequilibrado. Não tem coragem de defender a ditadura! Não tem coragem de defender seus chefes! Tudo aí, malufista! Malufistas! Filhotes da ditadura! Todos engordaram na ditadura! Intervalo, por favor. Apoiou Luiz Inácio Lula da Silva e transferiu maciçamente os votos no segundo turno. A posição do PDT é de alinhamento em torno desta unidade que nós trabalhamos por construir. É como disse o Lula, é uma unidade na diversidade das posições democráticas, progressistas e de esquerda. Nós estamos juntos. Lula foi derrotado por Collor. Depois, Brizola se reelegeu governador. No Rio, ultrapassou a marca de 500 CIEPs construídos, os chamados brizolões.
Buscou o apoio do governo Collor, o que foi alvo de muitas críticas, para ampliar para todo o país o projeto de educação integral. Surgiram os CIACs, Centros Integrados de Apoio à Criança, inspirados nos CIEPs. Em 1994, voltou a disputar a presidência. Não teve sucesso, mas garantiu um direito de resposta histórico no Jornal Nacional. Tenho 70 anos, 16 a menos que meu difamador Roberto Marinho, que tem 86 anos. Se é esse o conceito que tem sobre os homens de cabelos brancos, que os use para si. Não reconheço a Globo autoridade em matéria de liberdade de imprensa e basta para isso olhar a sua longa e cordial convivência com os regimes autoritários e com a ditadura de 20 anos que dominou o nosso país. Na eleição seguinte, foi vice de Lula, mais uma vez sem conquistar a vitória. As últimas disputas, que também representaram derrotas eleitorais, foram para a Prefeitura do Rio e para o Senado. Leonel de Moura Brizola faleceu aos 82 anos, vítima de infarto, em 21 de junho de 2004. Não só para seus seguidores, mas para os defensores do Estado Democrático de Direito, de um país mais justo e solidário, ele segue, 20 anos depois, fazendo falta no cenário político brasileiro. Eu acho que a marca do Brizola, se você tem aquele sonho do menino, da educação que vai se costurando, né, ao longo da vida dele e se fortalecendo cada vez mais, é essa coragem, né? A coragem para defender o Brasil, a coragem para defender os valores dele. Não usaria valores morais, valores éticos, eu diria valores humanistas. Valores em que o ser humano é mais importante do que as coisas, né? Nós temos um grande historiador inglês que dizia isso. As pessoas são mais importantes do que as coisas. Para Brizola, as pessoas sempre foram mais importantes que as coisas. Ele nunca ficou no meio. Brizola é um homem que nunca ficou no meio nem em cima do muro, denunciando quem custeava o alambrado. Brava gente brasileira, longe vá, temor servir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil.